Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre como ter autoconfiança, né? E por que a autoconfiança ela é tão importante. Para mim é um dos pilares principais assim para a pessoa que deseja alcançar o sucesso, para que deseja alcançar suas metas e seus objetivos, né? Sem autoconfiança, sem você olhar para você mesmo e falar assim, pô, eu acredito que eu consigo, muito provavelmente você não vai conseguir. Né? E aí, como é que a gente desenvolve essa autoconfiança? De que forma a gente treina essa autoconfiança na gente mesmo? É o tema do vídeo de hoje. Primeiro ponto assim que a gente tem que entender é entender a importância mesmo da autoconfiança. Né? Se você vai começar um projeto que você não acredita em si mesmo, que você já se sente meio que fracassado ao começar, você não vai dar constância no projeto. Você não vai dar continuidade no projeto, porque você começa ali meio na dúvida, dá uma semana, duas, três, e aí você já falha e já comprova que você não era capaz de alcançar aquilo. Isso de forma mais simples possível, desde grandes coisas. Então, desde uma dieta que você faça, a uma empresa que você quer abrir, a um esporte novo que você quer começar. Se você não desenvolve essa confiança, você não dá essa continuidade, você não persiste. E a persistência, a constância, ela é essencial para você alcançar o sucesso. Um exemplo até simples. Eu falhei muitas vezes ao seguir um plano alimentar, uma dieta ou algo do tipo. Então toda vez que eu queria iniciar uma nova dieta, eu já começava meio que fracassado, de tipo assim, pô, já errei tanto, já falhei tanto, então não sei se eu vou conseguir. Né? Isso é um dos pilares ali que faz com que a gente se sinta inseguro. Né, todo o nosso histórico passado, mas a gente vai falar sobre isso agora. E aí quando você já começa com essa sensação de se sentir fracassado, você não dá continuidade. E o inverso é a mesma coisa, quando você começa com a sensação, com a certeza de que você vai conseguir alcançar, de que você vai conseguir persistir, de que você vai conseguir dar continuidade. Não importa o quanto tempo demore, você vai alcançar aquele objetivo, aquela meta que você determinou para você mesmo. Seja uma meta de sucesso profissional, de sucesso financeiro, seja uma meta do seu corpo, da sua saúde, seja uma meta, não importa. Se você olha no espelho, você acredita que você vai conseguir, em algum momento você vai conseguir, não importa o quanto tempo demore. E aí eu vou explicar para você aqui hoje como você se coloca nesse estado de certeza. Tony Robbins ele fala do estado de certainty, que é aquele estado de certeza, de convicção, de você realmente acreditar que você vai conseguir. Tem uma frase de alguém famoso que eu não sei se é o Walt Disney, que é algum desses caras que fala assim: se você acredita que você está certo ou que você não está certo, você está certo de qualquer forma. Então, é muito mais uma crença sobre você mesmo do que qualquer outra coisa. E isso é o pilar base para você agir e alcançar as suas metas, seus objetivos profissionais e pessoais. E para entender isso, eu vou trazer aqui uma teoria do próprio Tony Robbins. Tony Robbins, para quem não sabe, é um dos maiores coaches, maiores referências do mundo, que explica como é que a gente condiciona a nossa mente tanto para segurança e confiança quanto para insegurança. Né? Essa insegurança, caso exista em você, ela não veio do nada. Ela foi condicionada com o tempo. Da mesma forma, a confiança, se você tem essa confiança, ela foi condicionada com o tempo. E Eduardo, se eu não tenho essa autoconfiança, eu quero desenvolver. E é justamente isso aqui agora que a gente vai falar. Eu vou passar aqui a questão da teoria de Tony Robbins, que mostra a essência do que acontece para a gente se sentir inseguro ou confiante. E depois eu vou te dar 4 passos ali para você desenvolver a autoconfiança em você, tá certo? E é o seguinte, todos nós temos um potencial interno, né? Dentro desse potencial, que às vezes a gente acredita que a gente tem ou não tem, a gente começa a agir diante de alguma coisa. Então, vamos supor, eu tenho aqui um objetivo de iniciar uma empresa. Será que eu sou capaz de iniciar essa empresa? Será que eu tenho esse potencial para iniciar uma empresa? E aí, essa crença e essa certeza, a depender do que você tem, você começa a agir, você começa a tomar ação. Então, você pensa numa ideia de produto, você pensa numa ideia de como você vai criar essa empresa, o que você precisa fazer. Você começa a agir e dessa ação você começa a ter alguns resultados, certo? Então, pode ser resultados positivos ou resultados negativos. Só que o que determina se é um resultado positivo ou um resultado negativo é o significado que você vai dar àquela situação. Então, se você está ali falhando várias vezes ali, você não está conseguindo crescer o seu negócio, são resultados negativos, mas a forma como você vai interpretar esses resultados, é o que vai gerar uma crença em você. Então, você parte para a ação, dessa ação você começa a ter resultados no mundo real, no mundo prático, e desses resultados, na maneira de como você interpreta eles, vai determinar uma crença. E dessa crença vai retroalimentar o que você acredita de você mesmo.
Então, se você começa a agir, né, e você começa a ter bons resultados, você começa a criar crenças em você mesmo de que você é capaz. E isso vai se retroalimentando. Quanto mais você vai acreditando que você é capaz, você vai acreditando que você tem um potencial, você vai agindo mais, você vai tendo mais resultados e você vai fortalecendo essa crença. E isso acontece no inverso também. Quando você começa a agir e você começa a achar que você não tem resultados ou que você está dando interpretação negativa para esses resultados, você começa a estabelecer uma crença negativa de você mesmo, de que você não é capaz, de que você não pode, de que você não confia em você mesmo, porque a retroalimentação desse ciclo está sendo negativa. Então, o grande ponto aqui, que dentro desse ciclo, até porque ele vai construindo uma autoimagem sua, o que é essa autoimagem? A forma como você enxerga com você mesmo. Na medida que você vai praticando isso de forma constante, e a depender dos resultados que você vai tendo, do que as pessoas vão falando para você vai construindo uma autoimagem sua, tanto positiva ou negativa. E a autoimagem, a forma como você enxerga você mesmo, muitas vezes é o que vai ditar todas as suas ações e, consequentemente, todos os seus resultados. Então, o grande lance aqui é o seguinte: primeiro ponto, é você entender do que está te travando, do que você acredita que você precisa ter mais autoconfiança e mais segurança, que está te bloqueando, que está te travando, é você entender todo esse ciclo, tá? Dentro desse ciclo, você vai fazer duas coisas. Você vai ressignificar essa questão dos resultados, ou seja, você vai olhar para esses resultados negativos e vai ver de alguma forma como você pode ter e trazer coisas boas desses resultados, certo? E um outro ponto é como é que eu posso criar um novo ciclo. Tanto é que dentro de uns passos que eu vou falar, através de pequenas vitórias você vai fortalecendo essa crença e essa autoconfiança. Então, isso aqui é muito importante porque aqui é a base, né, de toda a confiança ou insegurança. Então, se você se sente uma pessoa insegura, é porque muito provavelmente você já passou por esse ciclo muitas vezes. E aí você não está conseguindo sair desse ciclo. Então, como é que você sai desse ciclo? Você ressignifica esses resultados negativos de alguma forma. Então, às vezes, uma coisa que você se sente fracassado, você pode entender que está sendo uma preparação para você alcançar algo maior, que foi aprendizado, não foi fracasso, que você está construindo a sua vida, que é só questão de tempo. Primeiro ponto é você olhar para esse ciclo negativo e ressignificar. E o segundo ponto é você criar novos ciclos para gerar novas crenças, né, em você mesmo. Então, é bem isso que você consegue desenvolver essa autoconfiança. E com essa autoconfiança desenvolvida, você consegue agir. Quando você começa a agir, você consegue ter mais resultados, você consegue acreditar em você mesmo e aí você se torna uma pessoa grande, né? Você se engrandece em termos de autoconfiança porque você começa a acreditar em você mesmo por conta dos resultados práticos que você começa a ver na vida real. Então, para você desenvolver essa autoconfiança, além de você entender todo esse contexto geral, aqui do ciclo do sucesso do Tony Robbins, existem 4 formas de você desenvolver autoconfiança. A primeira forma é você determinar e criar pequenas vitórias. Então, seja um projeto que você tenha, uma meta, um objetivo, é muito importante que você quebre ela em micro pedaços e você vai cumprindo com elas para esse ciclo ele se ir retroalimentando e isso você vai gerando autoconfiança. Então, por exemplo, se você está empreendendo, né, que foi o exemplo que eu trouxe, e você bota como meta faturar 2 milhões no segundo ano do negócio. Imagine o tempo que você vai levar, no caso, 2 anos, para poder alcançar essa meta que você não sabe nem se você vai alcançar. Se você determina isso como um sucesso, como uma meta e meio que só vai se sentir autoconfiante quando você alcançar isso, você vai se sentir muito frustrado. Porque no caminho até alcançar isso, você vai passar por vários ciclos que você não vai alcançar essa meta de imediato e você começa a falar para você mesmo que você não é bom o suficiente porque você ainda não alcançou essa meta. Então qual que é o grande lance? Às vezes a primeira venda que você executa já é algo que vai fortalecer ali aquele ciclo. Porra, eu tenho um potencial, comecei a agir, estou começando a ter um resultado que é uma venda, 2 vendas, 3 vendas. E você começa a acreditar que você é capaz, que o seu negócio ele pode crescer e aí isso vai se fortalecendo. Então você pode pegar esse exemplo e aplicar para tudo em sua vida. Dentro de um objetivo, dentro de uma meta, como é que eu posso quebrar em passos, em micropassos, para que dentro desses micropassos, na medida que eu for construindo, na medida que eu for exercendo, eu vou gerando mais autoconfiança. Mesma coisa corrida, por exemplo. Às vezes a pessoa começa a correr, ela já quer fazer uma maratona. Se a pessoa começa a correr e já determina isso, ela vai se sentir insegura e frustrada. Ela vai achar que ela não é capaz porque não está nem conseguindo correr 3 km. Né? Eu fiz um desafio recente de correr 42 km com um treino de 3 meses. E eu comecei a ganhar confiança de que eu era capaz para correr 42 km, correndo 6 km, depois correndo 10,
depois correndo 12, depois correndo 15, depois correndo 18, depois correndo 20. Quando eu consegui correr 23 quilômetros, eu falei, porra, tá certo, eu vou conseguir. Então, isso é uma construção, tá? Então, o primeiro passo é você pegar ali os seus projetos, as suas metas, os seus objetivos e quebrar em pequenas vitórias para isso ir retroalimentando a sua crença de que você é capaz. Segundo ponto é o seguinte, você silenciar o crítico interno. Então, todos nós temos uma voz que fortalece a gente, eleva a gente, e uma voz que coloca a gente para baixo. Então, você entender quais são os padrões de pensamento, os padrões de comportamento, a comunicação interna que me coloca para baixo. O que é que eu falo para mim mesmo que me coloca para baixo? Quais são as emoções que eu sinto que me colocam para baixo? Então, se eu sinto frustração, ansiedade, medo, o que é que eu estou falando para mim? Pô, eu estou falando que eu não sou capaz, que eu não posso, que eu não sou bom o suficiente. Quando você identifica isso, você começa a observar, porra, esse pensamento, esse padrão aqui não está me levando para um lugar onde eu quero ir e nem vai estar me ajudando na minha construção da confiança. De que forma eu posso criar um novo padrão mental, um novo padrão de comportamento, uma nova fala para mim mesmo, para que a partir disso eu me sinta mais autoconfiante? Então, é você buscar silenciar o crítico interno, primeiro, tomando consciência disso, e segundo, você buscando ações para poder ter mais essa autoconfiança. Treinar, como é que eu posso dizer, novos padrões, que aí já é o terceiro passo para você ter a autoconfiança, que é criar uma nova identidade. Então, eu silencio o crítico interno e eu começo a olhar quais são os novos padrões, comunicação interna, ações, hábitos que eu preciso ser para alcançar o objetivo que eu quero. E aí você começa, aos poucos também, a se comportar de acordo com essa identidade, tá? Então, o que é que acontece? Quando você olha para o objetivo que você quer e você se questiona quem eu preciso ser, qual é a identidade que eu preciso criar, e você começa a buscar meios, ações, hábitos e comportamentos para agir de acordo com essa identidade, isso vai fortalecendo a comunicação interna positiva em você, porque você já está se comportando com aquilo que você quer alcançar. Então, se você, o exemplo da maratona, né, os 42 quilômetros, qual identidade eu precisava ser para alcançar aquele objetivo? Era uma identidade de maratonista. Então, mesmo 3 meses antes, se eu começo a me comportar, a pensar como essa identidade, isso vai me dando mais autoconfiança. Então, o que o maratonista faz? O maratonista, ele se alimenta bem, ele tem uma rotina de treino, ele cumpre com a planilha, ele faz musculação. Então, a partir do momento em que eu cumpro com a planilha, que eu faço dieta de acordo com o treino, que eu fortaleço a minha musculatura e que eu cumpro ali com planejamento, eu estou já agindo de acordo com essa identidade que eu estabeleci para mim mesmo. E agir de acordo com essa identidade faz com que você tenha autoconfiança, tá claro? Então isso aqui esse assunto aqui para mim é um dos principais, é a base, é o pilar ali que faz com que você alcance o sucesso ou o fracasso. Se você desenvolve essa questão da autoconfiança e da autoimagem, isso aqui é a base principal para você alcançar um sucesso. E o quarto e último ponto, forma de você desenvolver autoconfiança, é de uma maneira simples e muito acessível, que é através da sua fisiologia. A forma como você, da sua postura, ela reflete o que está dentro de você. É como se fosse uma manifestação interna da pessoa. Então, a partir do momento em que você abre o seu peito, que você tem uma postura mais elevada, que você faz algumas posições, né? Hoje em dia tem várias pesquisas que dizem que ficar 2 minutos, 3 minutos nessa posição aumenta o seu nível de testosterona e confiança e diminui o cortisol, que é de estresse. Então, uma forma de você também ter mais autoconfiança é você observar a sua postura. Se você, vamos supor, está no seu trabalho, numa reunião com alguém importante, você está assim, isso, primeiro, não transmite confiança e também não faz com que você se sinta autoconfiante. É totalmente diferente de você estar ali com postura. Isso automaticamente, bioquimicamente falando, te dá mais autoconfiança, certo? Então, essa quarta forma para você desenvolver autoconfiança é através da sua fisiologia. Tem uma própria frase do Tony Robbins que ele fala que emotion comes by motion, ou seja, as emoções vêm através do movimento. Então, quando você treina a sua postura, quando você desenvolve a sua fisiologia, isso também traz autoconfiança para você. Tá certo? Então, essas são as 4 formas de você ter autoconfiança. A gente entendeu ali a importância da autoconfiança, entendeu ali a estrutura e a base de onde vem a confiança ou a insegurança, que é através ali do ciclo do sucesso lá do Tony Robbins, e passando para as 4 formas. Tá certo? Espero que você desenvolva essa autoconfiança em sua vida, porque ela é primordial. Conte comigo também para isso.
Se você gostou desse vídeo, também curte, compartilha, né? Faz com que essa mensagem chegue no maior número de pessoas, porque eu tenho muita clareza de que essa mensagem ela precisa chegar em mais pessoas, esse é um dos meus propósitos, e eu tenho certeza que tem muitas pessoas esperando por esse conteúdo para poder transformar a sua vida. Beleza? Um abraço e vamos junto nessa jornada aí de transformação e desenvolvimento pessoal.